Olá, muito bom estarmos juntos novamente para mais uma reflexão na Palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem, em segurança, e que Deus fale ao seu coração através dessa breve meditação. 2020 não tem sido um ano fácil. Na verdade, 2020 tem sido um ano atípico em nossas vidas. Essa pandemia mudou completamente a nossa rotina e trouxe muitas incertezas e expectativas para todos nós. Dentro do possível, as pessoas tentam levar a vida de forma mais normal possível, mas até a noção do que é normal está mudando. Depois de tantos meses convivendo com esse vírus invisível, com as restrições causadas por ele e com todas as consequências da pandemia. Apesar de tudo, um clima de esperança surge no ar com a possibilidade cada vez mais perto de uma vacina. E mesmo em meio a tantas anormalidades, é muito bom vermos o esforço das pessoas para manterem a esperança e levar a vida para frente, tentando viver o mais normal possível. Um dos sinais dessa esperança que eu tenho visto é perceber as pessoas já decorando suas casas para o Natal. Pelo menos aqui onde eu moro, na região em volta, eu tenho visto a cada dia mais casas iluminadas para o Natal. As luzes coloridas por todos os lados anunciam que o Natal está chegando. As luzes, as árvores de Natal e toda a decoração ajudam a gente a lembrar que o Natal significa esperança. A esperança de um mundo que Deus está preparando, repleto de paz, amor e alegria. Entre os cristãos ao redor do mundo, a partir de hoje, celebramos o que chamamos de Advento, ou Tempo do Advento. Este é um tempo que antecede o Natal. É um tempo de espera e de preparação dos nossos corações para a celebração do nascimento de Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a partir de hoje até o Natal, eu quero refletir com vocês sobre este fato histórico que tem implicações espirituais e eternas para as nossas vidas. Que esse seja um tempo de renovação da nossa fé e no qual possamos preparar o nosso coração para celebrarmos o nascimento do nosso Salvador. Para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de ler alguns versículos do Cântico de Zacarias, que estão registrados no Evangelho de Lucas. Diz assim, Zacarias, que era pai de João Batista, logo quando João Batista nasceu, ele tomou seus filhos diante dele e ele proferiu essa profecia que é conhecida como Cântico de Zacarias. Diz assim, Zacarias, seu pai, de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, tu, menino, se referindo a João Batista, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Agora ele está falando de Jesus. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Se existe algo que precisamos nesses dias de hoje, é de paz. Precisamos de muita paz. Estamos diante de uma pandemia sem precedentes que já ceifou milhares de vidas ao redor do mundo e provavelmente alguém próximo de você, de sua casa, já foi afetado por ela ou foi atingido por ela. Por outro lado, também vemos crescer a cada dia o número daqueles que já nem ligam mais para a pandemia, que voltaram à sua rotina como se nada estivesse acontecendo ou como se não tivesse mais nada a ser feito. Percebemos ainda, a cada dia no mundo que vivemos, o aumento da intolerância, da violência, da corrupção, da miséria, das desigualdades, problemas para os quais parece não haver solução.
E quando somos vítimas dessas coisas, desses problemas, a paz dá lugar ao medo e à aflição. As incertezas da vida, sem dúvidas, têm o potencial de roubar a paz de nossos corações. Por isso, precisamos de paz. O mundo de Zacarias também precisava de paz. Esse texto que acabamos de ler é parte daquilo que eu já falei, o Cântico de Zacarias, pai de João Batista. Logo após o nascimento de João Batista, Zacarias, que era sacerdote, proferiu esta profecia falando do nascimento de seu filho e também do nascimento de Jesus. Nos tempos de Zacarias, o povo de Deus vivia em trevas, como havia profetizado Isaías 700 anos antes. Isaías disse: mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Mais adiante, ele completa: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías se referia aos dias nos quais Zacarias estava vivendo, pois se refere à profecia do nascimento de Jesus. Mas também a todos os dias em que a humanidade permanece vivendo debaixo da maldição do pecado. Nos tempos de Zacarias, os judeus eram os únicos remanescentes do povo de Israel e viviam à sombra do poder do Império Romano que os dominava e que os controlavam. Eram dias obscuros e de muito sofrimento, mas eles aguardavam o cumprimento dessa profecia de Isaías, da chegada do Messias, que traria a paz. E esta paz que eles tanto esperavam parecia distante. E sem ela predominava o medo, a insegurança e um certo conformismo com a situação presente deles. Mas o tempo da graça havia chegado. E o caminho da paz estaria diante deles em breve. E é isso que Zacarias profetiza nesse cântico, o cântico de Zacarias. Zacarias fala do caminho da paz. A profecia de Zacarias, registrada no livro de Lucas, lança luz a este plano divino de oferecer ao ser humano o caminho da paz. O shalom de Deus, aquela paz que excede o entendimento, que inunda a nossa alma, que nos faz sentir completos e perante a presença de Deus. Zacarias fala nesse cântico da missão de João Batista. Zacarias fala nesse cântico da graça de Deus e João fala nesse cântico desse caminho da paz. Mas o que ele diz a respeito da missão de João Batista? Ele diz assim: tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. A missão de João Batista era preparar o caminho de Jesus. Por isso, ele pregava sobre arrependimento. João Batista era a voz da consciência do povo, de um povo que vivia em pecado e longe de Deus, pois o pecado separa as pessoas de Deus. A missão de João Batista aponta que o caminho da paz passa pela disposição do ser humano de reconhecer que Deus é o Senhor Criador e que nós, seres humanos, somos pecadores, completamente dependentes do perdão de Deus. Não existe paz verdadeira quando vivemos desconectados de Deus. Mas para sermos reconectados, o pecado em nossas vidas precisa ser removido. O problema é que nós não somos capazes de removê-lo. A nossa única alternativa é o arrependimento. O nosso único recurso é a graça de Deus. E é sobre essa graça que Zacarias fala e conclama o povo ao arrependimento. A graça, também exposta no cântico de Zacarias, aparece nos versículos seguintes, quando ele diz: graças à entranhável misericórdia do nosso Senhor, do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente
das alturas. Zacarias diz que a graça de Deus será manifestada no mundo, pois Deus é misericordioso. E porque Ele é misericordioso, Ele, pessoalmente, na pessoa do Filho, segunda pessoa da Trindade, visitaria a humanidade para oferecer o caminho da paz. A graça e a misericórdia de Deus são a nossa esperança. Eu gosto muito de fazer uma simples distinção entre graça e misericórdia, para que possamos entender a dimensão desse grande amor de Deus. Misericórdia significa Deus não nos dar aquilo que merecíamos. A Bíblia é clara ao dizer que todos nós somos pecadores e que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, toda a humanidade foi desconectada da fonte da vida que é Deus. E a consequência dessa desconexão é a falência, é a morte física e espiritual. Misericórdia significa Deus não permitir que morramos em nossos pecados, sem uma alternativa de salvação. E a graça significa Deus dar aquilo que nós não merecemos. Ou seja, além de não nos dar, pela sua misericórdia, a cada um de nós, o castigo pelos pecados, Deus, na sua graça, nos dá, nos oferece, sem merecermos, o caminho da paz que nos conduz à salvação e à vida eterna. E é por isso que Zacarias diz que, graças a essa entranhável misericórdia, ou seja, algo que está no mais profundo coração de Deus, que o Criador resolveu investir na história, intervir na história, entrar na história e oferecer o caminho da paz. Por fim, Zacarias fala de Jesus, que é o próprio caminho da paz. Ele diz que o sol nascente das alturas, Jesus Cristo, visitaria a humanidade para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Jesus é a luz que brilha nas trevas. Jesus é a luz do mundo que traz paz aos nossos corações. Jesus é o próprio caminho da paz. Por isso, certa vez ele respondeu aos seus discípulos que ele era o caminho, a verdade e a vida e que ninguém ia até o Pai se não fosse por ele. Quando estamos em meio a uma noite escura e tenebrosa, sem enxergar um palmo na frente do nosso nariz, precisamos de uma luz que possa nos guiar a um porto seguro. Jesus é essa luz que ilumina o nosso caminho. Jesus é o caminho da paz e todos os que se encontram com Ele e o reconhecem como Senhor, têm suas vidas iluminadas e transformadas e regeneradas. E assim, já não vivem mais nas trevas, com medo ou aflitos, mas vivem em paz. Jesus é o caminho da paz que nos coloca diante de Deus. E o Natal significa isso, o nosso encontro com o caminho da paz. E é isso que nós podemos experimentar em nossas vidas, pois conforme Paulo explica na carta aos Filipenses, ele diz: perto está o Senhor. E a paz de Deus, essa paz que nós precisamos, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, que o nosso Natal seja marcado pela paz de Cristo em nossos corações. Que Jesus, a luz do mundo, ilumine o seu coração, para que você possa desfrutar dessa paz. Celebramos o Natal, celebramos a paz de Deus na pessoa de Jesus Cristo, no qual nós oramos e pedimos a sua graça sobre nós. Amém. Uma boa semana.